Por que você age de formas que você mesmo não consegue explicar? Por que você repete os mesmos erros, nos mesmos tipos de relacionamento com as mesmas pessoas? Porque às vezes você explode sem motivos aparentes. Cara, e aí depois você fica se perguntando de onde veio aquela reação, por que eu agi daquela maneira, por que eu falei aquilo naquela hora. Você já teve um momento em que olhou pra si mesmo e pensou, por que eu faço isso, por que eu sou assim? Eu não sei vocês, mas eu penso isso todo santo dia. E a maioria das pessoas para por aí, né? Para por aí. Fecha a pergunta e muda de assunto. Vai mexer no celular, vai scrollar. Mas e se eu te dissesse que existe uma resposta real para isso? A resposta, ela tá numa parte em que você, você nunca quis ou nunca soube olhar. Os psicólogos, eles chamam isso de sombra. Bom, o Carl Jung, ele foi o primeiro a nomear esse fenômeno e ele chamou ela de sombra. Tudo aquilo que é reprimido, que a gente nega ou esconde de nós mesmos ao longo da vida. E aqui que vem a parte em que a maioria das pessoas ela não espera, né? É algo que vem do nada. Que são o quê? Que são coisas que não são feitas somente de coisas ruins, né? As sombras, elas não são só coisas ruins. Ela não é só raiva, ela não é só inveja, ela não é só egoísmo. Bom, a sombra, ela também carrega a sua criatividade reprimida, a alegria em que você aprendeu a esconder, sua assertividade que foi punida, a sua sensibilidade que foi ridicularizada. Em resumo, tudo aquilo que você sabe fazer, mas não quer fazer por medo ou por não querer fazer mesmo, por vergonha. Qualquer coisa em que em algum momento da sua vida, na infância ou na adolescência, dentro de casa ou na escola, foi rejeitado, punido ou envergonhado, foi empurrada para a sombra. E aí você aprendeu que aquela parte de você ela não era aceitável. Então você escondeu, né? Primeiro que os outros, depois de você mesmo. O problema é que essas partes elas não desaparecem. Na verdade, elas vão para o subconsciente. E de lá, sem você perceber, elas controlam suas escolhas, suas reações, seus padrões. E é como ter um piloto automático secreto, em que às vezes ele assume o controle da sua vida e você nem percebe. Cara, a natureza da sombra, ela é justamente ser invisível para nós. Normalmente quem consegue enxergar isso são outras pessoas. Então, ninguém reprime algo de forma consciente e deliberada. Isso acontece automaticamente. É um mecanismo de proteção. Quando criança, você precisava ser aceito. Sua sobrevivência emocional dependia da aprovação das pessoas ao seu redor. Então, o seu sistema nervoso ele aprendeu que essa parte de mim gera rejeição. Então, é melhor eu esconder. Aquilo que eu faço não caiu muito bem, as pessoas não viram isso de maneira legal. Então você acaba reprimindo aquilo que para as outras pessoas não é bom. E aí com o tempo, né, você nem lembra mais que aquela parte existe. E ela virou um ponto cego. E é exatamente por isso que é tão difícil fazer esse trabalho sozinho. Você precisa aprender a enxergar o que está de fora do seu campo de visão habitual. E aí que a Shadow Work, ela entra. Bom, a Shadow Work, ela é simplesmente o processo de trazer a luz que está na sombra de volta. Mas não para te punir, mas para você se conhecer de verdade. Agora eu vou te mostrar os 3 sinais mais claros que a sua sombra está no controle. E vamos ver se você reconhece alguns deles. O primeiro sinal, projeção. Ela existe. Existe alguém na sua vida que te irrita de um jeito desproporcional? Ou aquela pessoa que vem na tua cabeça que tu já fica puto? Aquela arrogância, preguiça, vaidade, falsidade, algo que você simplesmente não aguenta de ver em outras pessoas. Jung, ele tinha um conceito poderoso para isso, a projeção. Aquilo que mais nos incomoda frequentemente que não aceitamos em nós mesmos. Então, basicamente, você odeia o que você não gosta em você. Mas calma, você
quando vê alguém fazendo isso sem culpa, algo dentro de você reage. A pergunta se transforma em o que exatamente me incomoda. É onde na minha vida eu imprimo algo parecido? Bom, talvez seja. Segundo sinal, reações desproporcionais. Cara, você já reagiu de forma totalmente exagerada em uma situação pequena, basicamente irrelevante. Um comentário uma crítica leve que você recebeu ali de alguém, que pareceu um ataque pessoal, um atraso de alguém que virou motivo de término. Então, quando a reação ela é muito maior do que o estímulo merece, é porque a situação presente tocou numa ferida antiga. A sombra ela foi ativada. Não é um comentário de hoje que dói, é um comentário de 20 anos atrás, que nunca foi processado. Seu sistema nervoso ele não diferencia, ele só sabe que aquilo dói e reage como se fosse uma ameaça. Então assim, fica atento nas suas reações exageradas, e é uma das formas mais precisas, né, de encontrar onde sua sombra mora. O terceiro sinal são os padrões repetitivos. Se você olha para trás e percebe que continua atraindo os mesmos tipos de relacionamentos, os mesmos conflitos no trabalho, os mesmos problemas financeiros, existe uma programação rodando por baixo. Não é azar, não é o universo conspirando contra você, nem nada disso, não é o horóscopo. É uma parte sua que aprendeu que merece aquilo, ou que precisa daquilo para se sentir normal. A sombra opera através de padrões, e os padrões eles só mudam quando a raiz é vista. Agora, a parte que mais importa, né? O que eu vou fazer com tudo isso, né? O que você vai fazer com tudo isso? Bom, primeiro, observe sem julgamento. Quando você sentir uma emoção intensa, raiva, vergonha, ciúme, medo, cara, não fuja dela. Não fuja dela imediatamente, tá? Pausa, respira, se pergunta o que exatamente está me incomodando, qual é a sensação do meu corpo, onde eu já senti isso antes. Você não deveria resolver isso na hora, só observe. Lógico, vai existir momentos em que você não vai ter como parar ali bonitinho e pensar, mas observe. Segundo, escreva. Se você tiver um tempo, escreva. Sempre escreva. O journaling é uma ferramenta mais poderosa da Shadow Work. É a mais subestimada. Existe algo que acontece quando você coloca em palavras o que está na sua cabeça. As coisas ficam mais reais, mais concretas, mais trabalháveis. Algumas perguntas podem começar. Qual parte de mim eu escondo das pessoas? O que eu teria vergonha de admitir que sinto? Qual é a coisa que eu critico, mas não nos outros? Que tipo de pessoas eu juro que nunca quero ser? Eu não vou mentir, essa parte é que eu tenho mais dificuldade. E eu também não vou mentir. Muitas delas eu não pratico, por falta mesmo de vergonha. Então assim, estamos no mesmo barco. E essa última ela é especialmente reveladora, né? Muitas vezes a pessoa que juramos nunca ser carrega exatamente o que encontrar a o que está por baixo dos panos. A raiva, ela quase nunca sempre tem medo. Ela critica. A raiva, ela quase sempre tem medo. E a crítica, ela tem insegurança. Controle a sua ansiedade. Quando você identifica uma emoção de superfície, pergunte o que está debaixo disso. Continue descendo. A sombra mora nas camadas mais profundas. E o quarto, né? Integre. Não destrua. Esse é o ponto que muda tudo. A sombra ela não precisa ser eliminada, ela precisa ser integrada. Quando você aceita que tem inveja, que tem raiva, que tem partes feias, essas partes perdem o poder de agir nas suas costas. Você não se torna escravo do que admite. Você se torna escravo do que nega. E é isso, cara. Vou te dar um exemplo concreto. Imagine uma pessoa que cresceu numa família onde demonstrar necessidade era visto como fraqueza. Desde pequena aprendeu, não peça ajuda, seja forte e não chore. Essa sensibilidade ela foi para a sombra. Você escondeu isso. E aí agora adulta, ela se torna exatamente competente, né?
ela se torna extremamente competente, independente e completamente incapaz de pedir ajuda, porque você reprimiu isso. E aí você admira secretamente pessoas vulneráveis, mas ao mesmo tempo as critica e chama elas de fraca, né? Sabota relacionamentos íntimos porque a proximidade te lembra uma parte que você não sabe lidar. Não existe maldade nisso, não é porque você quer. Existe uma criança em que aprendeu a sobreviver de um jeito dentro de você. E aí ela nunca aprendeu como consertar isso. A shadow work, ela é o processo de voltar com os olhos de adulto a dizer para aquela criança: eu te vejo e você pode existir. E é aqui que vem a virada. Aqui está o paradoxo central de todo o trabalho. A aceitação liberta mais do que a perfeição. Quando você para de gastar energia lutando contra si mesmo, escondendo, negando e se punindo, uma quantidade enorme de energia fica disponível. Energia que você usava para se defender, agora pode ir para criar, para amar, para construir. Pessoas que fazem esse trabalho descrevem um senso de leveza, não porque os problemas sumiram, mas porque eles pararam de ser seus próprios inimigos. Eles param de te sabotar, porque entendem de onde vinha a sabotagem. A sombra, ela integrada, ela não é fraqueza. Ela é uma das fontes mais profundas de autoconhecimento, empatia e potência criativa que existe. E agora, cara, eu vou te pedir uma parada. Se você puder me ajudar aí nos comentários, se inscreve, tá? Ajuda na gente aí, dá um like. E aí, põe nos comentários aí. Escreva e... eu vou te dar uma dica, né? Escreva basicamente, faça uma pergunta: qual é uma característica em outras pessoas que te incomoda? E não precisa se explicar muito não, só coloca assim. E aí esse pequeno exercício, ele já é uma shadow work. Ele vai começar a te desbloquear padrões que você nunca tinha notado. E se esse conteúdo ele faz sentido pra você, se inscreve no canal, né, como eu falei, porque aí no próximo vídeo a gente vai entrar um pouco mais a fundo, tá? Em outros temas, em outros assuntos. E é isso, galera. Vamos pra dentro. Até mais.